Boa tarde, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e vamos continuar nossas conversações sobre reforma administrativa. Estamos na companhia deste belo livro aqui, O Planejamento Estratégico Governamental, Reflexões Metodológicas e Implicações na Gestão Pública, autor Jackson Detone, editora Inter Saberes. No vídeo passado, ou melhor, nos vídeos passados, vínhamos conversando sobre o planejamento público e observamos que três grandes leis financeiras viabilizam, dão forma ao planejamento público e trata-se da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Pontuamos sobre cada uma delas. Neste trecho que nós leremos deste belo livro do autor Jackson Detone, nós observaremos o nascimento de uma institucionalidade republicana fundamental para a execução, para a formulação e para a execução do planejamento público, que é a instituição republicana chamada Ministério do Planejamento, que trata sobre o planejamento público. Então observaremos que demorou basicamente 11 anos para se consolidar essa estrutura, essa instituição chamada Ministério do Planejamento e toda a sua institucionalidade que o regra, todas as normas que viabilizam o Ministério do Planejamento a desempenhar as suas funções. E observaremos mais à frente o prejuízo grande que temos economicamente quando não observamos para as funções do Estado, para o desempenho das coisas que o Estado faz e aceitamos reformas que destroem essas instituições e as suas respectivas institucionalidades. Nos próximos vídeos, nós observaremos que o primeiro ato de governo do governo federal atual, governo Jair Messias Bolsonaro, foi justamente a promoção, a feitura de uma reforma ministerial. Esta foi a primeira reforma administrativa que o governo federal atual empreendeu em sua gestão. E essa reforma desarticulou várias instituições e vários canais importantes de comunicação para a boa prestação de serviços públicos e para o adequado financiamento do investimento público. A reforma ministerial do governo Jair Messias Bolsonaro foi o seu primeiro ato de governo. Ela desarticulou os serviços públicos federais. Ela proporcionou uma verdadeira desordem ministerial. Vários processadores cerebrais foram extintos e desativados, de modo que tornou o Estado acéfalo em termos da formulação de seu planejamento público. Nosso Estado atual está com funções cognitivas prejudicadas. Mais à frente nós veremos. Importa agora observar sobre o nascimento da instituição chamada Ministério do Planejamento, que é ou era o responsável pela formulação do planejamento público. E lembrando, sem planejamento público não tem desenvolvimento econômico. É assim aqui no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim no Canadá, é assim na Alemanha, é assim no Japão, é assim na China, na Coreia do Sul, é assim na França, é assim no Reino Unido, é assim na Espanha, é assim em Portugal, é assim na Argentina, é assim no Uruguai. É um conceito, não é uma opinião, é um conceito. O Estado existe para fazer planejamento público. Vamos à leitura. Planejamento público. No final da década de 1990, em 1998, o governo federal alterou profundamente o marco conceitual para a formulação e execução do Plano Plurianual, PPA, o planejamento de médio e longo prazo criado pela Constituição Federal de 1988. A antiga Secretaria de Planejamento e Coordenação, vinculada à Presidência da República, a origem do Ministério do Planejamento, elaborava e coordenava os planos federais.
Com a reforma administrativa de 1995/1998, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, vinculada à Presidência da República, foi transformada em Ministério do Planejamento e Orçamento. O primeiro plano plurianual feito pelo Ministério para o quadriênio, lembrando, PPA tem duração de 4 anos, quadriênio de 1996-1999, é bom nós observarmos para este prazo, porque em 1994 tivemos eleições presidenciais, em que saiu vitorioso o presidente Fernando Henrique Cardoso. No ano de 1995, ele assume e elabora o seu PPA, para vigorar a partir de 96 até 99, que foi o primeiro ano da gestão subsequente, que acabou sendo a sua própria gestão. Ele foi reeleito. Ele se reelegeu em 1998 e governou 99, 2000, 2001 e 2002. Então é importante a gente observar que o prazo do PPA não coincide com o prazo do mandato do chefe do Executivo Federal. No seu primeiro ano de governo, ele elabora o seu PPA para vigorar a partir do segundo ano, do seu segundo ano de governo até o primeiro ano da gestão seguinte. Isso é muito importante. Vamos repetir o parágrafo. O primeiro plano plurianual feito pelo Ministério do Planejamento para o quadriênio 1996-1999 foi muito limitado, quase um orçamento plurianual. Todas as suas previsões para o cenário macroeconômico de 1999, por exemplo, estavam erradas. Só 20% dos programas atingiram mais de 90% de sua execução. A gente observa aqui que, como se trata de uma instituição e de institucionalidades novas, instituição é a instituição republicana, a organização republicana que desempenhará determinada função. E a institucionalidade é a regra que proporciona a existência desta instituição. Então, instituição republicana, no caso aqui, é o Ministério do Planejamento. E a institucionalidade são as regras que viabilizam a sua existência. Como tratava-se de instituição nova, e mais grave ainda, o imperativo legal que determinou a criação desta instituição e das suas institucionalidades foi a Constituição da República de 1988. A gente observa aí que é todo um esforço de governo no período de mais de uma década para consolidar um Ministério do Planejamento. E no começo, a instituição vai cometer vários erros, porque se trata de um planejamento público que começa a ser elaborado e vai gerando um arcabouço de inteligência. Quanto mais tradição, mais tempo executando o planejamento público, mais inteligência institucional. Então a gente observa que esses erros cometidos aqui no início é porque estávamos no início da instituição Ministério do Planejamento, que começou a elaborar de modo mais profissional o planejamento público, a elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então é normal que no início a instituição cometa erros, afinal, trata-se de um desenvolvimento ainda germinal. Vamos seguir. Apesar disso, segundo estudiosos, o Plano Plurianual, conhecido como Brasil em Ação, foi um importante passo para reduzir o caráter formal e normativo e pouco dinâmico do planejamento público. É uma fonte derivada de um autor chamado Garcia, de data de 2000. No próximo vídeo nós daremos seguimento à leitura deste trecho, porque é fundamental. Estamos observando a origem do Ministério do Planejamento. Estamos percebendo aqui que tratou-se de um desenvolvimento para dar origem ao Ministério do Planejamento que durou aí cerca de uma década. É todo um esforço governamental que passa por três governos em sequência,
né? Cerca de 12 anos para se consolidar e, posteriormente, em um ato de governo, o governo atual extingue o Ministério do Planejamento. Vamos lá.